Olá, pessoal. Hoje é dia 23 de setembro de 2023. Isso significa que faltam exatamente, com o dia de hoje, 100 dias para terminar o ano de 2023. O que vai acontecer nesses 100 dias não sabemos. E também não sabemos o que vai acontecer no ano de 2024. Então, nós estamos assim, como é que eu posso dizer? Estamos sem saber o futuro. Isso poderia ser verdade, porque Deus poderia não falar nada a respeito de coisas futuras. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele nos avisou através de várias profecias futuras que ainda se cumprirão nos próximos anos até o fim dos tempos, que é onde acontecerá a volta do Senhor Jesus, como já também está profetizado que vai acontecer. Então, nós devemos agradecer a Deus por ele ter nos revelado tal coisa, que não deixa nem você e nem eu em suspenso. De forma que tudo que aconteça futuramente seja uma novidade. Que possa nos deixar surpresos. Então, nós já temos tudo o que vai acontecer futuramente. O próprio Deus deu essa revelação para você e para mim. E esta revelação de coisas futuras já está escrita nas Escrituras. É só ler, por exemplo, o livro de Apocalipse de João. Você já leu esse livro? Não? Então você está por fora. Você está por fora das coisas que vão acontecer. Mas se você quiser estar por dentro das coisas que vão acontecer, leia esse livro que ele vai te inteirar do que vai acontecer. Para que você fique sabendo mesmo. Porque isso é uma realidade. Profecias sobre coisas futuras vão acontecer, vão se tornar realidade literalmente. Tanto você como eu vamos ver isso acontecendo claramente. Sem dúvida alguma. Então, a humanidade hoje deve agradecer a Deus por causa disso. Porque ele poderia muito bem não falar nada. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém em tempo algum. Ele poderia deixar a humanidade sem saber de nada. Mas ele não cometeu essa injustiça, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Quando ele revelou essas coisas que iriam acontecer, ele fez justiça. Para mim e para você. Então, agora, a humanidade tem um livro chamado Apocalipse de João, onde estão escritas as coisas que vão acontecer. Sem impedimento algum. Literalmente. Mesmo que ele seja cheio de simbolismos, figuras de linguagem, coisas assim comparativas, alusões, analogias sobre algumas coisas que vão acontecer, mas é tudo real mesmo. Então, nós devemos entender isso hoje. E é isso que eu vou ler aqui, ó, no livro de Apocalipse de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Então, ele fala claramente aqui, ó. Está escrito assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo,
quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, pessoal, o tempo está próximo. A partir do momento em que esse livro foi escrito e por meio dele, o que está escrito nele foi notificado aos seus servos, para que eles ficassem sabendo disso, para que eles ficassem preparados, para que eles ficassem conscientes do que iria acontecer futuramente. A partir desse momento, a humanidade, de forma geral, pode ter acesso a esse livro, sem impedimento algum. Pode ler, pode se inteirar do que está escrito ali, das profecias futuras, das coisas que iriam acontecer em breve, porque o tempo está próximo. Hoje, em 2023, muitas coisas já foram cumpridas, muitas ainda serão cumpridas ainda. Até que tudo se cumpra, esse livro é relevante, é importante, é decisivo. De forma que é uma ignorância brutal de qualquer pessoa não dar valor ao que está escrito nesse livro. Porque são palavras fiéis e verdadeiras para toda a humanidade conhecer. Para que ninguém fique sem saber, fique na ignorância. Fique sem saber a realidade dos fatos profetizados aqui, em visões, em muitas coisas que vão acontecer. Sobre muitas coisas que vão acontecer. Então, isso é algo bom demais. Deus foi bom, foi justo para com a humanidade inteira, mesmo que hoje muitos para com ele sejam ingratos e maus, mesmo que para muitos hoje, para com Deus, falem blasfêmias, sejam pessoas que renegam o Criador, pessoas que se tornaram ateus, pessoas que não creem em Deus e muito menos em Jesus. Mesmo com tudo isso, ele avisou para a humanidade inteira. Esse livro é histórico. Por isso é ignorância demais não dar valor ao que está escrito aqui. Passar despercebido por esse livro é um erro que o ser humano não pode cometer. Ninguém, em tempo algum. Então, é preciso entender essa questão. Porque ler esse livro vai te deixar totalmente inteirado do que vai acontecer. É isso que tem que acontecer. Por parte de cada pessoa. Tem que partir de cada pessoa o interesse de ler o livro de Apocalipse de João. Porque são coisas importantíssimas, sérias. E essa seriedade em ler esse livro tem que partir de cada pessoa também. Então, eu já li esse livro. Recomendo que você leia também. Deus quer que você leia. Agora, quem vai tomar a decisão certa sobre ler esse livro ou não é você. É responsabilidade sua. É uma responsabilidade pessoal sua. Para que você nunca diga depois que não foi avisado. Ou que não soube, ou que ficou na ignorância. Com respeito ao que está escrito nesse livro. Então, é preciso entender essa questão hoje. Hoje faltam 100 dias para terminar o ano de 2023. Depois virá o ano de 2024. E assim até o fim dos tempos cronológicos, quando o Senhor Jesus voltar. Então, é algo importantíssimo. Ninguém pode desperdiçar essa oportunidade. Tem pessoas que passam muito tempo no celular, vendo vídeos no TikTok, vendo Big Brother, vendo eventos esportivos de futebol, se entretendo com coisas
que não revelam nada sobre o futuro, como o livro de Apocalipse de João revela claramente. Então, o melhor a se fazer é se inteirar para não ser pego de surpresa em tempo algum. Muitas pessoas, infelizmente, que ainda não leram esse livro, estão viajando, digamos assim. Estão totalmente fora da realidade futura que vai acontecer. Então, é preciso entender isso hoje, claramente. Então, agora eu vou ler aqui um texto desse livro aqui de Apocalipse de João, que fala sobre o sexto selo. O sexto selo é uma das coisas que vão acontecer no mundo. Então deixa eu achar aqui o texto. O sexto selo está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Então, o que eu vou ler aqui agora é o que vai acontecer. Então, eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o que eu li aqui vai acontecer literalmente no mundo. O que eu li aqui são coisas que em breve vão acontecer quando o sexto selo for aberto pelo Cordeiro, ou seja, pelo próprio Senhor Jesus. Ele é o único que tem autoridade para abrir os selos. Ele vai abrir um por um. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, que é esse que eu li aqui, e o sétimo selo também. São 7 selos. Então, essas são coisas que vão acontecer mesmo e que ninguém pode ignorar esse fato. Então, Deus agiu em favor da humanidade quando revelou essas coisas que iriam acontecer. Então, se existe esse livro hoje, você deve agradecer a Deus por ter feito tal coisa, por ter revelado tal coisa. Revelou para você e para mim lermos. Então, agora estamos... Quem já leu esse livro agora já está conscientizado do que vai acontecer. Para ele não existe uma surpresa em relação às coisas futuras. Não, ele já está inteirado. Porque o que está escrito no livro de Apocalipse de João é o que vai acontecer literalmente referente aos anos futuros, pessoal. É simples assim. Isso é algo muito sério e importante, que a humanidade hoje não pode deixar essa oportunidade passar de ler esse livro. Não pode mesmo. Então, é hora da humanidade entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. Tem que ser assim. E eu espero que as pessoas sintam esse interesse à vontade, porque o estímulo, o encorajamento, o incentivo para ler esse livro já foi dado. Cabe agora a cada pessoa fazer isso acontecer. Leia esse livro que você vai ver.
você vai ver muitas coisas que vão acontecer. Então, o objetivo é esse. O objetivo de cada ser humano hoje tem que ser esse. Ler o livro de Apocalipse de João. Além, é claro, de outras profecias futuras, né, que estão no livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. O próprio Senhor Jesus falou profecia sobre o futuro, a partir ali do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 em diante. Você vai ver ali muitas coisas que o Senhor Jesus falou sobre o que iria acontecer futuramente. Então, tudo foi preparado para isso, para deixar a humanidade conscientizada disso. Esse conhecimento está ao alcance de todos. Sem impedimento algum. É só você pegar as escrituras e ler. É simples assim. Esse ato simples vai te revelar muitas coisas para você ficar conscientizado do que vai acontecer. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Entendam sim, porque Deus fez isso acontecer. Ele fez porque tinha um propósito. E o propósito é para que você e eu pudéssemos ler esse livro, para ficarmos preparados a respeito das coisas que iriam acontecer. Existem muitas coisas graves que vão acontecer, que vão afetar a humanidade inteira. Então, nós devemos estar certos disso, para que quando essas coisas acontecerem, nós não possamos ficar desesperados, nós não possamos ficar perplexos, atônitos, sem saber o que fazer, correndo de um lado para o outro, desesperados, confusos. Não mesmo. Não podemos ficar assim. Porque o que está escrito aqui, ele serve para tranquilizar as nossas vidas. Porque quando recebemos uma notícia de algo que vai acontecer, ela nos traz uma certa segurança. Porque quando as coisas acontecerem, nós já estaremos por dentro do que vai acontecer. E assim não vamos ficar desesperados, pelo contrário, vamos estar... o que vai acontecer em nossas vidas é que vamos estar sendo tranquilizados, digamos assim. E isso é importante. Então, nós devemos entender essa questão, pessoal, porque isso é sério demais. Então, eu espero que vocês entendam isso hoje. As pessoas que não irão ficar surpresas são aquelas que já leram o livro de Apocalipse de João. E agora já sabem o que vai acontecer. Por exemplo, quando surgir o anticristo, o falso profeta no mundo, nós não vamos ficar sem saber o que fazer. Nós vamos saber que logo depois disso, o Senhor Jesus virá, porque ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. É o que está escrito. Isso é o que nos traz conforto em saber que o Senhor Jesus vai prevalecer e que aqueles que estiverem com ele vão vencer também. Então, essa vitória já é revelada nas Escrituras, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse de João. Então isso nos conforta, isso nos enche de esperança, isso nos traz a consciência de vitória, de uma vida em Cristo Jesus, vida eterna. Porque haverá novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça. Nós esperamos isso, segundo a promessa dele, que aliás vai se cumprir também, porque é algo que já está escrito no livro de Apocalipse de João, cujas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, é preciso confiar nessas palavras fiéis e verdadeiras, nessas profecias fiéis e verdadeiras que vão se cumprir a seu tempo. Então, isso é importante demais. Isso é o que me dá confiança, alegria, perspectiva de vida e futuro com Cristo Jesus. Então, eu espero que as pessoas entendam isso.
Porque quem estiver em Cristo Jesus, quem amar ao Senhor Jesus sinceramente, quem for fiel e leal a Ele até o fim, quem perseverar até o fim, receberá a sua coroa e será aprovado para entrar na cidade pelas portas. A cidade é a Nova Jerusalém. Então, eu espero que eu tenha sido muito bem claro. E eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.